Olá, pessoal! Para começar bem o ano, nós vamos relembrar a passagem em que Pedro caminha sobre as águas e vamos aprender quais são as lições que esse aprendizado de Pedro traz para nós. Está lá em Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Jesus manda que os discípulos atravessem para o outro lado do mar. E enquanto os discípulos estão fazendo isso, Jesus despede as multidões e os manda ir de volta para suas casas. Os discípulos saem para atravessar o mar para o outro lado. Depois disso, Jesus sobe ao monte a fim de passar a noite orando sozinho. E assim acontece. E quando os discípulos já estão distantes da terra, quando eles já estão no meio do mar, a Bíblia diz que eles estão lutando contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Então Jesus está ali no monte, orando sozinho. Enquanto isso, os seus discípulos estão já no meio do mar, lutando contra uma tempestade, porque o vento se levantou e está balançando as águas. E por volta das 3 da madrugada, Jesus vai até eles, caminhando sobre as águas. Nós entendemos que os discípulos eles passam um bom tempo lutando sozinhos contra a tempestade, porque quando anoitece, Jesus está ainda no monte, mas ele só vai até os discípulos quando são 3 da madrugada. E é engraçado porque, apesar de o vento estar balançando as águas e estar uma tempestade, Jesus está andando sobre as águas. Mesmo que as águas estejam agitadas, Jesus está andando sobre as águas. E quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, a Bíblia diz que eles ficam aterrorizados. Sabemos que os discípulos não estão enxergando claramente por causa da tempestade. Eles não conseguem enxergar direito. Então eles ficam com muito medo, ficam aterrorizados. Eles começam a gritar: "É um fantasma!", cheios de medo. Mas Jesus imediatamente responde para eles: "Não tenham medo, coragem, sou eu." E aí nós vemos que Pedro fala para Jesus: "Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá caminhar sobre as águas até onde o Senhor está." E aí Jesus responde para Pedro: "Venha." E Pedro, nesse mesmo instante, obedece à ordem de Jesus. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Então Jesus dá uma ordem e Pedro obedece. No mesmo instante, Pedro acredita na ordem de Jesus, Pedro obedece o comando de Jesus e vai andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Quando Pedro deixa de acreditar em Jesus e começa a reparar na tempestade, na situação ao seu redor, ele começa a sentir medo e começa a afundar. Muitas vezes acontece assim conosco. Jesus nos dá uma ordem, Jesus nos dá um comando e no mesmo instante nós obedecemos, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, mas em certo momento, quando nós começamos a olhar ao nosso redor, para as circunstâncias, para a situação ao nosso redor, nós começamos a duvidar, nós começamos a esquecer do comando de Jesus, nós começamos a ter medo, nós começamos então a afundar em meio às nossas dúvidas, em meio ao nosso medo, em meio ao nosso temor, e a nossa fé está pequena devido ao nosso medo. Mas aí Pedro tem uma atitude, mais uma vez. Pedro grita: "Senhor, salva-me!" E no mesmo instante, Jesus estende a sua mão e o segura. Então nós entendemos que Pedro não está longe de Jesus, porque quando Pedro grita, no mesmo instante Jesus estende a mão e o segura. Mas embora Pedro esteja perto de Jesus, porque ele não está olhando para Jesus, mas está olhando para a dificuldade, para a tempestade, então Pedro afunda. Mas quando Pedro toma a atitude de gritar ao Senhor para salvá-lo, no mesmo instante, Jesus estende a mão para salvá-lo. Então não tenha medo. Se a sua fé diminuir, se você estiver com medo, com dúvida, não se preocupe. Não tenha medo de gritar ao Senhor para salvar, porque no mesmo instante o Senhor vai estender a mão para salvar você. Então Jesus fala para Pedro: "Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou?" Então o Senhor nos pergunta: por que nós duvidamos? Embora falar pode parecer fácil, mas não é impossível, porque o nosso Senhor nos ensina aqui que nós podemos olhar para Ele e confiar
Embora tudo ao nosso redor esteja contrário a nós, embora a tempestade esteja nos assolando, embora estejamos em momentos de dificuldade em que ao nosso redor todas as situações estão contra nós, nós podemos continuar com os nossos olhos fixos em Jesus e Ele irá nos ajudar a caminhar sobre as águas. Então, quando eles entram no barco, o vento cessa. E nós podemos ter certeza de que Jesus está sempre conosco no nosso barco. E porque Jesus está conosco em nosso barco, a tempestade um dia vai cessar. Por mais que ela demore um pouco, para nós está demorando. Como para os discípulos, eles passaram ali até as 3 da madrugada lutando contra aquela tempestade. Mas quando Jesus chegou e entrou com eles no barco, a tempestade cessou. E eu quero dizer que Jesus está conosco no barco. Nós só precisamos acreditar que Ele fará, assim como Ele fez nesse dia, Ele faz conosco. Ele está conosco no barco, acalma a nossa tempestade, vai junto conosco nessa caminhada, nesta jornada. Que Deus abençoe a todos. Esta é a palavra do Senhor para nós neste dia. Um feliz ano novo, que tenhamos um ano abençoado, cheio da presença e da palavra do Senhor.